gravar aqui. E aí podem falar, pessoal. Então, da DM aí um recado para vocês da disciplina, tá? A palavra aí está com vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, eu sou a Raíssa. Professor, você pode me liberar o acesso para compartilhar? Sim, deixa eu... Enquanto a Raíssa apresenta a tela, né, que ia me apresentar, Pronto. eu sou o Guilherme. Atualmente sou diretor de gestão aí da DM, podem me chamar de Gui, fiquem à vontade. E Vini, se quiser se apresentar também. Fala pessoal, boa noite. Primeiramente agradeço ao professor aí pelo espaço. E eu sou o atual presidente da ADM também, então viemos conversar um pouquinho, de falar o que é a ADM, o que é o Movimento Empreendedor Júnior, para quem ainda não conhece, que é uma oportunidade incrível, como o professor falou, que a gente tem no departamento aí, e sempre com muita ajuda do departamento também. Sim. Então, bora lá, galera. Primeiro, antes de falar da ADM, é importante a gente explicar para vocês o que é o Movimento Empresa Júnior, né? Então, é basicamente um movimento que é formado por empresas sem fins lucrativos e é composta e gerida só por graduandos. Então, no nosso caso, só o pessoal de administração aqui da UNB. E é o maior, né, movimento empreendedor jovem do Brasil e um dos maiores do mundo. Ele conta com mais de 33 mil jovens, já teve mais de 68 milhões de faturamento e já vendeu mais de 104 mil projetos. Isso tudo só no ano passado, em 2021. Isso. Então, falando um pouquinho sobre a DIM, é uma empresa que tem um grande protagonismo aqui no Brasil. Então, foi a primeira empresa júnior do Centro-Oeste, é a segunda empresa júnior criada no Brasil, que a primeira foi lá na FGV. Tem 30 anos de experiência, já teve mais de 100 membros todos os anos, e foi a primeira empresa júnior a faturar R$1 milhão aqui dentro do Centro-Oeste. E a gente está aí entre as top 10 melhores EJs. E aí, massa, galera, falando um pouquinho sobre o nosso serviço, né, em como é que a gente proporciona o desenvolvimento de uma pessoa dentro de dentro da DM, né? Então, a gente tem hoje serviço de atuação e administração nas três principais frentes da administração, são marketing, finanças e operações de pessoas, são duas frentes diferentes aí, então são quatro frentes principais. Então, basicamente, né, o que a gente faz é colocar o que a gente aprende em sala de aula em prática ali, com clientes reais, e através da vivência empresarial a gente conseguir desenvolver os nossos membros e as pessoas do curso também. Então, a gente tem essa frente muito forte ali, uma área de consultoria mesmo, então a gente tem essa principal, nossos serviços são esses. Hoje em dia, né, quando a gente fala em serviços e uma empresa júnior, a gente também está pensando muito em produtos, então acho que, não sei qual semestre, a segundo semestre basicamente todo mundo aqui, né, mas quando a gente, cada dia mais inovação tem mais presente dentro da administração. Professor? Segundo semestre mesmo ou não? Sim. Tá, maioria segundo semestre, tá? Sempre tem gente de outros semestres. Beleza. E aí, quando a gente fala em administração, a gente está pensando cada vez mais em trazer inovação dentro das empresas, né? Então, quando nossos serviços, a gente pensa muito nisso também, trazer inovação através de produtos também. Então, a gente tem uma área de inovação focada pensando em produtos, em garantir nossos melhores serviços para nossos clientes também. E hoje a gente consegue, graças a Deus, assim, ter uma satisfação muito grande dos nossos clientes. Então, é algo muito vantajoso, é algo que a gente vê como grande valia para a gente. Então, nosso NPS aí, que é basicamente o indicador principal que a gente mede de nossa qualidade no serviço, está acima de 90 todos os anos. Então, a gente tem satisfação muito grande das empresas de mercado que conseguem fechar projetos com a gente também. Pode passar aí. E lógico que as oportunidades também elas são um pouquinho além dos serviços e dos projetos que a gente executa. A gente também tem algumas oportunidades de desenvolvimento focadas em negócios, então vendas dentro da área de negócios, gestão de pessoas, gestão de finanças, inovação também, que nem o Vini comentou, a gente tem uma área ali focada em inovação, e fora, lógico, os projetos sociais que a gente toca, que é o nosso GT da Day Human, focado em projetos sociais, e o nosso comitê de diversidade aí focado em trabalhar um pouco de gestão de diversidade, não só na DIM, mas também um pouquinho para fora, dentro do MEG, e de vez em quando a gente faz até algumas ações e palestras abertas para a universidade. Então, acompanha a gente, que normalmente todo bimestre a gente roda uma palestra, um talk, falando sobre questão de diversidade dentro das organizações, uma temática que, assim como inovação, tem surgido muito dentro da realidade da administração hoje em dia também. Então, é importante a gente falar sobre essas outras oportunidades de desenvolvimento também.
E até esse ponto, galera, tipo, sobre oportunidades, além daquilo que a gente oferece enquanto empresa, né? Graças a tudo isso que a gente faz, a gente é reconhecido também como empresa. Hoje mesmo, eu e o Gui, a gente estava participando do podcast para falar sobre diversidade, sobre como é que a gente está trazendo uma ADM cada vez mais diversa aqui, porque a gente sabe que o nosso curso é um curso diverso, mas também trazer diversidade para dentro da EJ. Então, a gente está cada vez mais falando sobre isso e trazendo ali nosso senso de importância em todas as frentes, não só projetos. E graças a isso, né, já foi reconhecido aí como a EJ do triênio. Então, nesses últimos 3 anos aqui no DF, a gente foi reconhecida a melhor empresa júnior de Brasília também. Pode ir, Rai. Boa. Massa. E falando agora um pouquinho de cultura, né? A nossa principal missão é proporcionar o desenvolvimento através de soluções de impacto. Então, a empresa Júnior é uma grande oportunidade para fazer isso, porque a gente começa a ter um gostinho ali de como que funciona o mercado, estando ainda na graduação. Isso também proporciona a gente aumentar o nosso networking, seja com clientes ou então até mesmo com o pessoal do curso. Então, isso é bem legal, principalmente a gente que está em EAD começa a conhecer uma galera. E nossa visão é ser referência em resultados inovadores por meio de protagonistas plurais no Brasil. Então, muito disso que os meninos falaram, né? A gente está buscando cada vez mais a pluralidade, a diversidade dentro da nossa empresa, dentro do MEG como um todo. E só para a gente finalizar também esse tópico de cultura, né? Nossa cultura atualmente é a Config-Vai, e a gente tem 3 principais pilares e cada um deles tem cada um dos nossos princípios. Então, ali em autonomia, a gente trabalhando em autonomia, a gente fala de sermos ousados e autênticos e movidos por desafios. Em inovação, a gente fala sempre sobre o cliente no centro e fazemos diferentes porque somos diferentes. E também no pilar de resultado, a gente fala ali sobre ser donos plurais apaixonados e também sobre meta e piso. Massa. E por que a gente está falando de tudo isso, né? O nosso PS vai abrir, quer dizer, já está aberto, então a gente queria apresentar para vocês um pouquinho mais da nossa empresa e, tendo isso em vista, a gente trouxe um videozinho para vocês sobre os nossos ex-membros, que eles contaram um pouquinho de como que a vivência dentro da empresa Júnior influenciou na vida deles. É isso, deixa eu só pedir para você explicar para eles o que é PS, por favor. Perdão, PS, gente, é processo seletivo. Então, nosso processo seletivo está aberto desse primeiro semestre. A gente está aí buscando rostinhos novos para a nossa empresa. E vamos para o vídeo. Legal, valeu. Eu não estou conseguindo ouvir, pelo menos. Eu acho que não está saindo som. Quando Tá. a gente tem para compartilhar, Rai. Aí quando for compartilhar, Pelo menos tem legenda, né? Ai, meu Deus, espera. Esqueci Não, esse como é vídeo que tá faz para complicado, parar porque na aqui. aula magna a gente também não conseguiu rodar o vídeo. Ah, foi o mesmo, né? Isso que eu estava lembrando Foi. aqui. Eu falei, recentemente eu acho que teve um vídeo de alguma coisa que não rodou. Acho que foi exatamente esse aí. Foi esse mesmo. Mas pelo menos ter uma legenda ajuda, né? Aí você pode parar de projetar a tela. E aí, quando Eu você for esqueci como é que projetar, eu paro de projetar, amigo. é em cima, é em cima. Tem um pretinho, um vermelhinho. Geralmente é um menu que aparece só quando você coloca o mouse bem em cima, você encosta o mouse na borda, assim, sabe? Pelo menos para mim fica assim. Ele fica escondido quando você está... No Deixa eu meu ver não aqui tá se eu aparecendo posso... isso. Eu posso parar aqui, ó. Pronto. Obrigada, professor. Foi. Uhum. Perdão, eu sou um pouco ruim com essas coisas. Sem problema. Quer compartilhar Pode aqui? projetar de novo, né? Eu acho que eu Se quiser- consigo. Eu acho que eu consigo projetar. Ah, tá. Agora que eu vi aqui, share sound Isso. também. Isso. Agora tá dando pra ouvir? Agora sim. Sim. Olá, eu me chamo Amanda Mello e fiz parte da DIM em 2018 e 2019. A DIM impactou minha vida de diversas formas. Enquanto membro, eu tive muito desenvolvimento pessoal e profissional, além de fazer amizades incríveis. Já quando eu saí da EJ, a DIM continuou me impactando por meio de networking e indicações de estágio. Recentemente, eu voltei de um intercâmbio da Espanha e muitos conceitos de negócio que eu revi nas aulas de lá, eu conheci pela primeira vez na DIM. Então, convido você a fazer parte desse movimento incrível e sair da sua zona de conforto. Boa sorte!
Fala pessoal, sou a Camila, analista no iFood, cofundadora da Duplicação. Fui da DM por 2 anos, onde conheci meus melhores amigos, me desenvolvi, errei, acertei e me preparei para o mercado de trabalho. Foi uma experiência essencial para mim e recomendo demais. Tchau, tchau. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Sandra, estudante aqui de administração na UNB. Estou no meu 6º semestre. Passei pela DIM e eu digo que foi uma das melhores experiências para me abrir portas e desenvolver meu network e minha capacidade técnica na administração. Fala turma, aqui quem fala é a Ceci, ex-membro da DIM. Tô passando aqui para falar para vocês que a minha experiência na IJ foi inesquecível. Tive a oportunidade de conhecer pessoas que vou carregar para a vida inteira, desenvolver minhas habilidades técnicas e interpessoais e com certeza foi fundamental para me ajudar a estar hoje enquanto analista do financeiro da Ambev. Oi gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Vitor Leão, fui da DM no ano de 2019 e 2020. Hoje em dia trabalho com uma pessoa, com um cliente meu que era da época da DM e gostaria de falar para vocês que a DM é muito mais do que um lugar que desenvolve capacidades técnicas e comportamentais, mas um lugar que você cria conexões que você leva para sua vida toda. Ela foi uma grande mãe para mim, gostaria muito que ela fosse uma mãe para vocês também. Fala galera, meu nome é Ana Bia, eu sou ex-membro da DIM e eu vim só passar para avisar que a DIM mudou a minha vida e foi extremamente importante para minha vida profissional e me fez chegar até aqui. E esse aqui hoje eu sou trainee internacional de finanças da maior empresa de saúde do mundo, que vocês conhecem, chama Johnson & Johnson. Vai perder a oportunidade? Vem pra DIM. Massa, então esse foi um pouquinho dos relatos de alguns dos nossos ex-membros. Enfim, que tiveram aqui ao longo desses anos com a gente. E falando em oportunidade de mercado, a DIM, aqui pelo pessoal que já passou, né, 91% dos membros vão direto para o mercado de trabalho. E aí o Vini pode falar até um pouquinho mais sobre isso. Massa, galera. A gente viu no vídeo, né, que a gente tem ali cases de muito sucesso, desde pessoas que saíram empregadas para nossos clientes, então isso é um mercado de trabalho cada vez mais presente aqui dentro, e também cada vez empresas maiores também, né, então tem ali gente no iFood, Ambev, Johnson & Johnson, enfim, tem diversas portas que a gente abre enquanto a DIM, e esse foi um censo que eu fechei hoje, basicamente, de todo mundo que está saindo agora, 91% dos ex-membros estão no mercado de trabalho atualmente. Então, ou seja, empreendendo, ou seja, no mercado de trabalho realmente ali, como ou estágio ou trabalho realmente. Então, é um número muito legal que a gente se orgulha muito. E por que disso tudo, né? Porque às vezes a gente fica muito com o pé atrás de estar na empresa júnior, porque às vezes a gente não vai ganhar um dinheiro por estar ali dentro. Enfim, diferentes realidades também enquanto empresa. E aí, quando a gente sai daqui sabendo o nosso valor também enquanto pessoa, é algo muito agregador também. Então, entrar na DM torna você um profissional cada vez melhor, cada vez mais capacitado no mercado de trabalho também. Então, acho que é um número bem bacana que a gente tem de se orgulhar cada vez mais enquanto ADM, enquanto departamento também de maneira geral. E é isso, gente. Tudo isso foi para chamar vocês a participarem, convidar vocês, na verdade, a participarem do nosso processo seletivo. Então, a nossa principal plataforma de comunicação está sendo pelo Instagram, que é o @check-in-ADM. Então, sigam, se inscrevam. É uma oportunidade muito legal de desenvolvimento, de conhecer pessoas, de realmente aumentar suas competências, seus relacionamentos, networkings, enfim, muito bom. Tá bom, obrigado, né, pessoal, né, então obrigado aí, pessoal da DIM, realmente uma oportunidade muito boa para vocês, né, para os alunos. Eu sempre falo que eu não tenho receio de falar que a DIM é a maior empresa júnior do Brasil, né, porque apesar de não ter sido eleita esse ano, já foi eleita por 2 anos já no passado, né. É uma empresa que, apesar de não ter fins lucrativos, esse ano faturou R$1 milhão, né? Como vocês viram, né? Entrega todos esses resultados para o curso, né? De inserção no mercado de trabalho e assim por diante. E está inserida dentro de uma das maiores, se não a maior universidade do Brasil, né? E que compete internacionalmente. Então, quer dizer, é realmente uma empresa júnior de ponta que vocês têm a melhor oportunidade. Eu sou super entusiasta da DIM, né? Estou até me sentindo um pouco velho, porque eu conheço, se não todos, quase todos os egressos que passaram nesse vídeo, né? Então é isso, tá? Além da oportunidade da DIM, a fala deles é muito pertinente para a aula que a gente vai ter hoje, porque a gente está discutindo
as imagens e metáforas do Morgan, né? E hoje a gente vai abordar a metáfora do organismo, que são, como eu explico, né, as metáforas são basicamente modelos de negócio. E quando vocês viram aqui uma apresentação, né, de uma empresa, né, mesmo que júnior, mas de uma empresa, né, o presidente, o diretor, o pessoal falando que em função do ambiente ser diverso, a nossa empresa também quer ser diversa, né? Nós somos uma empresa de serviço. Isso tudo são questões que têm raízes lá nesses modelos de negócio que a gente vai discutir hoje, né, em organismo. Então, além de tudo, é um bom exemplo, né, que a gente vai servir aqui para discutir, tá? Então, obrigado aí, pessoal. Valeu pela participação, tá? E acho que é isso. Se não tiver mais nada, né, a gente vai dar aqui continuidade à nossa aula, tá bom? Só agradecer mesmo, professor. Obrigada pela oportunidade. Boa aula para vocês, galera. Tá bom. Obrigado, gente. Vem para a DM. Estamos esperando vocês no processo seletivo, hein? Tchau. Pegue o @chequinha_DM, hein? Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, então vamos iniciar a nossa aula, né, de hoje, aqui mais detalhadamente. Então, sempre iniciando pelo cronograma, né? Então, para mostrar onde que a gente está, na aula passada a gente iniciou a unidade 2, né? E nós estamos na unidade que é uma unidade de conteúdo dedicada à análise organizacional, né? Então, nós estamos discutindo basicamente aquele processo que a gente viu no final da unidade 1, que é o processo de análise organizacional, basicamente análise de estrutura, de ambiente e de estratégia, né? Isso é análise organizacional e essas são as dimensões básicas de análise das empresas, das organizações. E a gente está agora abordando o conteúdo do Morgan, né? Do livro do Morgan, que é aquele livro Imagens e Metáforas Organizacionais. Se atentem, porque terça-feira da semana que vem é carnaval, né? Então a gente não tem aula, e a gente volta, né, com mais um capítulo, né, do livro do Morgan, mais uma metáfora de cérebros, no dia 3 de março. Tá? Então, se atentem, porque na semana que vem, terça-feira, a gente está com um feriado, tá? Em função do carnaval. Pessoal, então, como eu falei para vocês, né, em função aí do tamanho do conteúdo, da complexidade do conteúdo, né, que é esse conteúdo, que é um livro inteiro que a gente está explicando, vai ser importante ao longo dessas aulas a gente ir amarrando, né, o conteúdo um no outro para que vocês vão tendo não só uma compreensão do conteúdo que é ensinado naquela aula, mas como que aquele conteúdo se relaciona com os demais que a gente tem visto, né? Então, a gente vai dar uma continuidade hoje aqui no livro do Morgan, relembrando as bases de compreensão do Morgan, né, do que é que ele está falando, que a gente teve na aula passada, né? Então, sempre é importante relembrar isso para a gente dar continuidade no mesmo raciocínio, né? E só, obviamente, trocar um pouco o conteúdo, porque agora a gente vai analisar uma imagem diferente, né? Que é a imagem de organismo hoje, né? Então, como eu falei para vocês, o que é a proposta do Morgan? O Morgan faz propostas nesse livro, ele coloca para nós o que ele chama de imagens e metáforas organizacionais, que são basicamente modelos de negócio, né? Ou seja, modelos de negócio em que sentido? Modelos de que a partir do qual o gestor ou administrador pode estruturar, desenvolver o negócio dele, tá? E ele propõe esses modelos de negócio por meio da figura de linguagem da metáfora, por isso que chama imagens e metáforas organizacionais, né? Onde ele compara a organização a outras situações e objetos com a intenção de simplificar aquela dimensão da organização e, portanto, em função de simplificar, conseguir atuar sobre ela como um gestor, né? Então, é isso que o Morgan propõe para nós, de modo muito resumido, que é o que eu falei para vocês na aula passada. Isso não está escrito no livro, né? Isso é preciso compreender, né, que é uma proposta que é utilizada por gestores, e aí, como eu falei na aula passada, para quê? Para contingenciar o negócio, ou seja, para, em função desse modelo de negócio assumido, ele contingenciar a empresa no que diz respeito à estrutura, ambiente e estratégia. O que a gente viu que é contingenciar? Ele condicionar a empresa àquela visão de negócio. A gente viu na aula passada, né, a metáfora das máquinas, né, onde essa ideia se aplica. Então, quando existe um modelo de negócio, uma visão gerencial do negócio, de que a organização é uma máquina, significa que o gestor vai contingenciar, vai estruturar a organização para que ela funcione como uma máquina.
Ou seja, para que seja uma organização que tenha rotina, padrão, controle, previsibilidade, estabilidade, né? E isso resulta em modelos de negócio, né? Em modelos de negócio que a gente viu que tem aquelas características, burocráticos, em geral com muitos níveis hierárquicos, né? Mas que atuam sob ambientes que permitem isso, né? E hoje a gente vai ver a metáfora dos organismos, né? Que é a mesma ideia, como eu falei, é a ideia central do livro, que é o quê? Um modelo de negócio que o Morgan propõe para nós, sugerindo que o gestor enxergue o negócio, enxergue a empresa como se fosse um organismo, né? E traga esses conceitos que são próprios do organismo para dentro do negócio. Traga esses conceitos que são de organismos vivos para a tomada de decisão dentro do negócio. É isso que a gente vai ver hoje. Então, o que é a metáfora, o modelo, né, gerencial, o modelo de negócio do organismo? Pessoal, é como eu falo para vocês. Se você consegue entender o conteúdo em si, que é especificamente o que a gente está discutindo, legal, já está ótimo, né? Se além do conteúdo você consegue entender o que está por detrás daquele conteúdo, né? Ou seja, o que causou aquele conteúdo, quais são as origens daquele conteúdo, com o que aquele conteúdo está relacionado, aí você está mais à frente. Por quê? Porque além de dominar aquele conteúdo em si, você é um cara, né, uma pessoa, um profissional, que tem uma visão amplificada em relação àquele conteúdo. Então, eu conheço isso aqui, eu sei de onde veio, eu sei por que existe e assim por diante. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o que vocês precisam começar a perceber, né? Fazendo essa análise de coisas que não estão escritas no livro, mas que vão ajudar a fazer sentido para vocês. É como eu falei na aula passada. Estão vendo que os modelos de negócio, as imagens, as metáforas organizacionais do Morgan seguem uma ideia, uma linha cronológica, né? Em termos de teoria, em termos de filosofia? Por quê? Se a gente vê lá a metáfora da máquina, é aquele modelo de negócio calcado na administração científica. Ou seja, coisa lá do início da administração, de 1910. Por quê? Porque são aqueles preceitos teóricos que vão levar à estruturação física, né, de uma empresa como uma máquina. O que a gente viu, né, quando vocês viram lá a introdução à administração, teoria geral da administração? Qual foi a próxima corrente teórica da administração? A gente pode chamar assim, né? Depois da administração científica. Então, a administração científica foi a primeira, né? Foi a corrente teórica primeiramente organizada. Ela deu origem a um modelo de negócio que existe até hoje, né? Na sequência, qual foi a próxima corrente teórica da administração? Depois de 1930, a partir de 1940, a chamada Escola das Relações Humanas, né? Onde os limites do sistema Taylor-Fordista de produção começaram a superar os ganhos, né? Então, as empresas que funcionavam de modo estruturado, baseado na ideia da teoria científica, né? Padronizada, rotinizada, supervisão, começou a não dar conta dos modelos de negócio que passaram a ser exigidos das empresas a partir de 1930 e 1940. Aí veio a chamada Escola das Relações Humanas. Junto com a Escola das Relações Humanas, nasce a ideia de organizações como organismos, pessoal. E muita gente acha, pessoal, só porque a Escola das Relações Humanas tem esse nome, ela é focada exclusivamente nas pessoas. E esse é um engano, pessoal, porque a grande mudança em termos de modelo de negócio que a gente teve entre o modelo fordista, né, Taylor-Fordista, e o modelo da Escola das Relações Humanas é principalmente o reconhecimento de que há um ambiente organizacional. Então, por isso que essa figura está aqui. A ideia de reconhecimento por parte dos gestores das empresas de que há um ambiente que precisa ser considerado no negócio foi a grande mudança de modelo de negócio entre 1910 e 1940, entre teoria da administração científica e escola das relações humanas. Dentro do ambiente estão quem? As pessoas. Como a gente viu, o ambiente interno. Então, exemplificando o que eu estou falando para vocês, né? Aquela frase de Ford que vai ficar famosa, né? Que a gente vai citar muito aqui na disciplina.
Qual que era a ideia de negócio do Ford, pessoal? A ideia de negócio do Ford era baseada na ideia de que as empresas dele podiam produzir carros de qualquer cor desde que fossem carros pretos. Então, essa frase do Ford, que é uma frase célebre, revela o quê? Revela a compreensão de negócio que o Ford tinha. Uma pessoa que fala que a fábrica dele pode fabricar carro de qualquer cor, desde que seja preto, é um gestor, é um administrador, é um CEO que reconhece a existência de um ambiente? O que vocês acham, pessoal? Essa fala revela que o Ford valoriza o ambiente, ele dizer que o carro pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. Ele acha que tem um ambiente que ele tem que considerar na produção do carro? Não, na minha visão não. Acho que ele Não valoriza. Por quê? Porque basta produzir o carro preto, eu sei que eu vou vender. Entende? A partir do momento que, com o acesso de maior parte da sociedade ao mercado, então, por exemplo, pessoal, os analfabetos não votavam no Brasil até 1960. Quando você permite que os analfabetos votem, óbvio que isso não dá necessariamente poder de compra para essas pessoas, mas você está inserindo essas pessoas na sociedade. Então, a partir de 1930, 1940, o mundo começou a sofrer revoluções que alteraram, viraram de cabeça para baixo o mercado. O acesso de minorias, o aumento de tecnologias. Se você, por exemplo, dá acesso a minorias ao mercado, o que você traz para essas minorias? As necessidades deles. Então, em um mercado onde antes eu podia vender só carro preto, eu passei a ter que vender carro de todas as cores, porque o meu mercado passou a ter pessoas diferentes, com necessidades diferentes. Então, por que eu estou contando toda essa história, pessoal? Para contar para vocês o que vem antes do modelo da visão de organismo. Esse raciocínio que eu estou falando para vocês aqui, esse raciocínio de gestão histórico, deu origem a um pensamento administrativo. Deu origem a um modelo de negócio que corresponde a essa teoria, a esse pensamento, que é o pensamento do quê? Valorizar o ambiente no negócio. Saber que o negócio tem um ambiente que, se ele tem um ambiente, ele pode ser comparado a um organismo vivo. Porque o organismo vivo vive aonde? Em um ambiente. Bom, é a partir disso aí, pessoal, 1940, 1950 e hoje, chegando em 2022, que a gente tem modelos de negócio baseados nessas ideias aqui, baseados nesses comportamentos organizacionais. Então, a partir dessa mentalidade de gestão, passou a se perceber que, opa, peraí, a minha organização ela precisa se adaptar. Um organismo vivo não se adapta? Né? Todo organismo vivo se adapta. A gente sabe que a evolução e a adaptação é uma realidade. Né? A gente até falou um pouco aqui da teoria do Darwin, né? Não sei em qual aula, né? E como que prova a evolução. Então, para vocês verem, né? O que a teoria da evolução mostra? Mesmas espécies podem ter características físicas diferentes em função do ambiente que vive. Né? Então, um pássaro de uma mesma espécie que vive em um país, um local de clima temperado, né, morno, calor, vai ter menos pena do que um mesmo pássaro da mesma espécie que vive em um ambiente, em um local de neve. Por quê? Porque se adapta. Então, isso é uma característica do organismo vivo, tá vendo, pessoal? Qual que é a ideia? É transportar isso para o mundo dos negócios. É começar a dizer, bom, então eu também tenho que entender que a minha organização tem que se adaptar, que ela vive em um sistema sempre aberto, nunca fechado. Eu preciso interagir sempre com o ambiente externo, não só com o meu ambiente interno. Né? Eu preciso reconhecer que a organização tem isso aqui, pessoal. Vejam, pessoal, as teorias mais modernas de estratégia são de 1980, 90, as mais modernas, tem coisa depois disso, tá? E antes também. Mas hoje se fala muito em stakeholders, né? Se fala muito em stakeholders. A noção de stakeholders, pessoal, vem de 1940. Não vem de 1990, nem de 2020. Vem da noção de ambiente de negócio, que começou a ser inserida a partir
do que ficou marcado, né, como a escola das relações humanas. Mas, como eu falei para vocês, não é o humano, é o ambiente, onde o humano está. É o fator ambiental que impactou mais. E aí vieram as pessoas, né? A gente já falou um pouco aqui o que são stakeholders, né? As organizações passaram a reconhecer os seus stakeholders a partir desse movimento. Né? O que são os stakeholders? Eu já falei aqui, são os interessados no negócio. Quem é o interessado na sua empresa? O seu cliente, o seu fornecedor, o governo, a sociedade, seja de qual tipo, por exemplo, a sociedade médica, né? O meio ambiente, o seu concorrente é um stakeholder, né? Muita gente, mas como que o meu concorrente é interessado? Bom, se você não olhar para o seu concorrente, como que você vai competir? Então, sim, o stakeholder é um interessado no negócio, né? Então, essa noção de negócio, pessoal, vem desse modelo, dessa ideia nascida em 1940 e transportada hoje para a gestão. Então, é a partir daqui que começou a ter esses conceitos que eu falei aqui para vocês, né? Vocês viram o presidente da DiEM falando? O que ele falou? Ele falou, o nosso ambiente é muito diverso, por isso a gente quer que a empresa também seja diversa. Querem uma prova maior da influência do ambiente, nesse caso o ambiente externo, nas decisões da empresa? Isso aqui, como eu falei, a gente está falando de uma empresa júnior, mas, pessoal, eu aposto com vocês, é exatamente a mesma coisa em um Facebook da vida. O que vai mudar são os parâmetros, né? As pessoas vão... Eu não estou comparando o Facebook com a DiEM de modo algum. Né? É óbvio que o gestor lá no Facebook ele tem um parâmetro maior de decisão, ele tem uma responsabilidade muito maior, mas o processo é exatamente o mesmo, porque lá no Facebook, né, o Zuckerberg chega lá e fala, pessoal, nosso mercado está ficando muito diverso, teremos que diversificar o nosso portfólio. Entendem? Então é a mesma coisa, é o mesmo processo, é o mesmo fenômeno administrativo e de gestão que está acontecendo ali, com conteúdos diferentes. Entende? Então, aproveitando esse gancho, esse é um dos modelos de negócio mais comuns hoje em dia, pessoal, mais adotados. Tá? É o modelo que a gente vai ver de organismo e depois vai ter o de cérebro, que é menos. Mas é o tipo de modelo de negócio mais adotado ao redor do mundo em praticamente todos os nichos de mercado, todos os tipos e tamanhos de empresa e assim por diante. Eu diria que assim, é o pensamento gerencial mais dominante que a gente tem hoje, tá? Em quantidade. Tá? Se a gente pegar aqui, todas as empresas pensam, né? Raras são, né? Como eu falei, as organizações como máquinas, por exemplo, partem do princípio de que vivem em um sistema fechado. Eles não precisam ter esse pensamento. Né? Mas a gente vê grande parte das empresas pensam e tem esse modelo de negócio que a gente está falando aqui. Né? Querem se adaptar, sabe que existe ciclo de vida. Pessoal, o Ford sequer imaginava que, basicamente, 25 anos depois, nenhum Ford T, que foi o primeiro modelo da Ford a ser produzido em massa, seria produzido mais, pessoal. Ele nunca imaginava que, em 25 anos, o Ford T estaria praticamente morto. As unidades de Ford T produzidas 25 anos depois que as plantas da Ford começaram a produzir, eram quase zero. Então, o Ford não tinha noção que aquele produto tinha ciclo de vida. Né? Porque ele não sabia que o carro ia nascer, desenvolver, chegar num ponto ótimo de consumo e as pessoas iam se interessar por outra coisa depois. Porque ele não tinha essa noção de negócio, de organismo, de ciclo de vida. Um organismo não nasce, cresce, desenvolve e morre? Transporta isso para a organização. É um produto. Um produto nasce, cresce, desenvolve e morre. Né? Pode ser uma política. Né? Uma política de investimento da organização também vai ter um início, um meio, um desenvolvimento e necessariamente vai ter um fim. A empresa também vai nascer, crescer, desenvolver e morrer, pessoal. Acreditem, um dia a Coca-Cola vai falir. Não digo nem falir, né? Porque falir é um modo de morrer, né? Da empresa. Falir é fechar por falta de condições, principalmente financeiras. Mas um dia, eu vou dizer, um dia a Coca-Cola vai deixar de existir. Ela pode se transformar em outra marca,
né? Ela pode também falir, fechar a empresa. Por quê? Porque as empresas têm ciclo de vida. Essa noção vem da abordagem de organismos, que a gente vai ver, da abordagem ecológica, de que é encarar a organização como um organismo, né? E outro exemplo que eu trago aqui, eu já falei, né, de teoria contingencial. Então, vejam, né, esses pontos aqui, basicamente, não abordei um a um, porque diluí eles, né, em toda a minha fala. Então, são empresas que têm modelos de negócio baseados, né, em sistemas orgânicos, abertos, né, que partem do princípio de que elas têm que sobreviver, né, elas não vão viver para sempre, o produto tem que sobreviver, a estrutura tem que sobreviver, tudo tem que sobreviver, não é ad eterno. Existe um ambiente, né? Existe um ambiente que a gente precisa cuidar, que eu, como gestor, preciso interagir e tomar decisão, né? E isso tudo é como eu falei para vocês, pessoal, é uma das teorias, se não a mais, das mais aplicadas hoje em dia. Isso é a operacionalização da chamada teoria contingencial, que é aquela teoria que vai falar que a estrutura, a realidade da empresa está contingenciada a fatores ambientais, sejam eles tecnológicos, estruturais, é a decisão do gestor, mas a empresa que a gente vê, o que causa ela é uma, duas, três contingências. Então, a decisão do gestor é sempre contingenciada. Tá? E óbvio, né? Voltando aqui, o Google talvez seja uma das, já falei aqui do Facebook, mas talvez uma dos maiores, literalmente, porque é uma empresa gigantesca, exemplos que a gente pode ter, né? Os produtos do Google, pessoal, podem deixar de existir em menos de um mês, né? Se o Hotmail resolver revolucionar os e-mails, né, como o Google fez com o Gmail, né? Eu vivi essa época, né? Antes de ter Gmail, eu acho que eu tinha um e-mail do Ball, eu acho. Né? Muitos de vocês nem sabem o que é um servidor da Ball, né? Ou não sei se era do Hotmail o meu, né? O e-mail do Google chegou, o Gmail, quando nasceu, em um ano, ele praticamente extinguiu todos os outros servidores de e-mail. Né? Ah, mas eu vejo muito Hotmail e tal, eu sei, tem muito Hotmail, né? Tem muito Yahoo, mas para cada 10 Yahoo, tem 10.000 Gmail. Isso que vocês têm que entender. Né? Então, não que não tenha muito em quantidade dos outros, mas proporcionalmente, o mercado de e-mail hoje é dominado pelo Google. Né? Por quê? Porque ele se atentou, ele conseguiu substituir. Agora, esse produto que ele lançou tem ciclo de vida. Né? Os concorrentes estão de olho. Como eu falei, se o Hotmail, o Yahoo, resolver inventar um novo e-mail que ataque o e-mail do Google, o Gmail, vai acabar esse produto igual quando o Gmail praticamente acabou com os concorrentes. Então, vejam, se lá, pessoal, no CEO, na reunião de conselho do Google, né, não tiver um administrador lá para falar, pessoal, para tomarmos essas grandes decisões, precisamos partir do princípio que os nossos produtos sempre vão nascer, crescer, desenvolver e morrer. Portanto, vejam uma decisão que a gente pode tomar. Nós precisamos ter um programa de melhoria contínua. Por quê? Porque se a gente melhorar continuamente o nosso produto, mais dificilmente ele vai ser substituído. Então, um programa de melhoria contínua no nosso produto e no nosso serviço é fundamental. Da onde saiu essa decisão prática, pessoal? Da mentalidade do gestor de encarar o negócio como um organismo. Entendem? Então, é isso que o Morgan propõe para nós. Por isso eu chamo de modelo de negócio, porque são parâmetros, são teorias que a gente conhece e lê e municia a gente para exercer a profissão de gestor depois. Né? O Pedro fala aqui, mas pode acontecer o fenômeno igual, quando o Instagram quis comprar o Snapchat. Exato. Sim, pode acontecer. Ou seja, o Snapchat pode morrer do dia para a noite. Ou seja, o Snapchat tem ciclo de vida. Né? O Snapchat é uma empresa que tem lá no conselho, né, administrativo deles, com certeza, pessoal, vamos pensar que alguém pode chegar aqui e comprar a gente do dia para a noite. Como que a gente pode impedir que isso aconteça? A não ser que a gente queira vender. Né? Porque o cara pode fazer ali uma proposta que fica interessante vender também. Né? Mas o Snapchat pode sumir do dia para a noite. Por quê? Porque existe uma mentalidade, um funcionamento de organismo no mercado. Né? Onde ele nasce, cresce, desenvolver e morre. Né?
No contexto, o Snapchat não quis. Eu não estava por dentro dessa transação, né? Então, o Snapchat iria, assim como organismo, deixar de existir, pelo menos naquela configuração, né? A partir do momento que ele viu, que colocou em risco a vida dele, ele falou, não, eu quero continuar, né, existindo. Né? Aí o Pedro fala, o Instagram foi lá e deu add as funções do Snap no Instagram e faliu o Snapchat. Exatamente. Ah, tá. Então essa é a história. Né? Então estão vendo aqui um processo. Pessoal, isso aqui é a mesma... É isso que eu falo para vocês. Tirem o conteúdo. Deixem só o processo. Né? Esqueçam que isso aqui é uma relação entre empresas e o exemplo que eu vou dar é uma relação entre animais. Percebam que o processo é o mesmo. O Instagram ir lá, tentar comprar, matar o Snapchat, né? Ele não tentar, e o Instagram ir lá e adicionar as funções do Snapchat, é exatamente a mesma coisa, quando um ser vivo vai lá, tenta se alimentar de outro, né? Ou seja, tenta comer, se alimentar de outro, esse bicho volta, consegue escapar, e por alguma razão esse ser vivo vai lá e envenena a água, né, desse animal. Então ele não conseguiu comer, se alimentar, ele foi lá e matou indiretamente. Né? Então eu não fui lá e comi, eu envenenei a água que ele vai beber e lentamente ele vai desaparecer. É exatamente a mesma coisa, pessoal. Só que transportada para o mundo dos negócios. Entendem? Então por isso que eu estou falando para vocês que além de entender o conteúdo mesmo ali, o que o Morgan está escrevendo, se você conseguiu fazer isso, parabéns, é tão importante quanto você entender o contexto, da onde saem os exemplos, da onde saiu o pensamento, qual foi essa corrente histórica de pensamento, de gestão, que levou ao caso concreto que a gente vê hoje. Né? Reforçando o que eu já falo para vocês desde a primeira aula. Estão vendo como tudo que a gente vê na prática tem uma raiz histórica, teórica, filosófica, que vem antes. E como eu falei, não é que ela é perfeita, mas ela explica, ela mostra, ela amplia a nossa visão. Entende? Então, esse aqui é o mesmo caso, é isso mesmo. O exemplo é muito feliz aí do Pedro também, né? Que mostra um caso de concorrência ambiental onde uma empresa foi lá, venceu, matou, faliu a outra, assim como um organismo faz no meio ambiente. Né? Então, para finalizar, quais são os pontos fortes desse pensamento, né? Desse modelo de pensamento, desse modelo de negócio? Quais são os pontos fortes de encarar, de pensar, de estruturar o negócio como se ele fosse um organismo? Né? Então, aqui é uma frase bem famosinha na administração, né? Ele permite uma análise holística da situação. Por quê? Porque um corpo, um ser vivo, ele é todo interconectado, ele nunca pode ser explicado por partes. Né? Você não consegue explicar o coração só tendo o coração em mãos. Você precisa entender que o coração faz parte de um sistema complexo de irrigação e assim por diante. Né? Então, assim como um corpo, um ser vivo, não pode ser explicado só na parte, senão você não entende para que aquilo serve, a organização também. Então, quando você faz uma análise, por exemplo, ambiental, né, como a gente viu aqui, né, quando você faz uma análise de ambiente de SWOT, né, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, a famosa análise FOFA, o que você está fazendo ali? Uma análise como se a empresa fosse um organismo, porque aquilo ameaça a vida, favorece a vida, é um ponto forte a vida, e você está tendo uma visão holística da coisa. Né? O que é holística? Completa, ampliada, né? Relacionando as partes importantes e não vendo em seções estanques. Né? Então, é um modelo de negócio que permite essa análise ampliada do negócio. Né? Tem foco na necessidade do trabalhador, como eu falei para vocês, isso vem lá de 1930, 40, 50, com Maslow. Né? Então, a partir do reconhecimento do ambiente, pessoal, isso é outro pensamento que é preciso mudar. O nome da escola ficou Escola das Relações Humanas, mas o principal, vamos dizer, turning point de pensamento gerencial na época foi reconhecer o ambiente, aonde o ser humano está. Né? Então, quando reconhece o ambiente, não é descartar o ser humano, porque dentro do ambiente está o ser humano. Mas a noção principal de negócio foi o reconhecimento do ambiente, de necessidades que vêm do ambiente, que eu preciso diversificar, né? Eu preciso diversificar meu serviço, preciso diversificar meu produto, a partir do reconhecimento da existência do ambiente. Tá? E junto com o ambiente, necessidade também humana, né? Óbvio. Então, é um modelo de negócio que, obviamente, como vocês podem ver, permite flexibilidade, porque se adapta,
né? Então, hoje eu tenho um modo de produzir, amanhã eu posso ter outro, não tem problema, porque um organismo se adapta, ele consegue mudar, né? Como eu falei, permite a melhoria contínua. Por que a melhoria contínua é importante, pessoal? Pessoal, o que permite a sobrevivência de todos os seres vivos que a gente tem hoje vivos na Terra? A melhoria contínua do organismo, de resistência ao organismo. Só por isso, as espécies que existem hoje existem. Se o nosso organismo não estivesse se adaptando constantemente a aumento da poluição, mudança no estilo dos produtos de alimentação, aumento ou piora na qualidade da água, ou melhora na qualidade da água, né? Melhora na qualidade dos remédios, a gente nunca sobreviveria ao tempo. Então, essa noção foi transportada para o mundo dos negócios, para a administração, para a gestão. Então, a melhoria contínua precisa existir para quê? Para a sobrevivência. E essa noção vem da noção de negócio baseada em organismo. Sobrevivência é diretamente relacionada à melhoria contínua, porque é ela que permite a adaptação, né? E, obviamente, com melhoria vem inovação, vem as mudanças que se adaptam, né, aos novos tempos, novos processos que dão conta de modos novos de fazer as coisas, e isso se chama inovação, né? As desvantagens desse modelo de negócio, que também tem, né? Então, como eu falo para vocês, os modelos não são perfeitos, né? Então, a gente tem flexibilidade, permite inovação, né? A gente tem melhoria contínua como vantagem, mas a gente também tem desvantagens, que é o seguinte, né? Essa teoria, pessoal, essa visão de organização como organismo, apesar de muito adotada, ela tem limites, e um deles, por incrível que pareça, é desconsiderar o papel ativo que a própria organização pode ter na sobrevivência dela. Aí você pode perguntar assim, mas como assim, professor? Você não está falando que é a empresa reagindo e se adaptando? Então ela não tem um papel ativo? Ela tem, pessoal, mas vejam, dentro desse modelo de negócio, a empresa é apenas reativa. Entendem? A empresa sim tem um papel ativo, mas apenas reagindo ao que ela precisa. Ela nunca é criadora da demanda. Entendem? Então, nunca é ela que vai lá e fala, vocês têm que se adaptar. É sempre ela, eu que tenho que me adaptar. Então, essa é uma visão de negócio que recebe essas críticas por ser determinista, né? Porque tem outros modelos e pensamentos de negócio que falam, olha, isso nem sempre é verdade. Tem vezes em que a estratégia da organização vai ser causar a demanda. Vai ser o agente de mudança e não a pessoa que muda, né? Vai ser ela que vai causar uma mudança no mercado para que os outros se adaptem, e não ela se adapte, né? Como a gente viu, por exemplo, no caso do próprio Google, né? Quando ele agiu não como agente do mercado que estava se adaptando. Ele entrou no mercado e falou, agora todos têm um novo padrão de e-mail que vão ter que se adaptar, né? Então, realmente, uma das desvantagens é a gente ter esse pensamento de que a organização é só um organismo que reage, né? Quando isso não é verdade. A gente não só reage ao que vem de fora, a gente também pode criar demandas, a gente também pode ser agente da mudança, né? Nós podemos ser a contingência, nós não precisamos apenas reagir à contingência. Então, esse é um cuidado que tem que se tomar quando esse tipo de modelo de pensamento gerencial se instala, né? Achar que a gente está ali só para sempre ficar reagindo. Não, vai ter hora que a empresa vai ter que tomar uma iniciativa de ser o ator da mudança, né? Uma outra desvantagem é que, em se tratando de organização, pessoal, não há uma coesão interna de fato. Em que sentido, né? Os organismos vivos, pessoal, que são comparados aqui, são organismos perfeitos, né? A natureza nos fez seres vivos absolutamente perfeitos do ponto de vista do funcionamento, tá? Se você parar para pensar a complexidade que é existir a vida, né? É uma coisa impressionante. Então, o que é essa coisa de coesão? O organismo em si, a vida, né? O organismo é um objeto, uma situação, né? A vida é extremamente coesa. Tudo está perfeitamente interligado, tudo acontece perfeitamente. Então, há uma coesão muito grande no organismo, que é algo que a gente não consegue atingir nas empresas,
né? Então, enxergar a empresa como organismo, não significa que agora a gente vai funcionar perfeitamente. Nossa, a gente vai funcionar como se fosse um ser vivo, né? Do jeito que aparecer a necessidade, essa necessidade vai ser cumprida, né? Ela vai ser satisfeita e a gente vai devolver um produto perfeito. Não. A gente funciona, em geral, como um organismo. A gente se adapta, a gente tem flexibilidade, a gente tem melhoria contínua, mas nunca vai ser uma coesão interna. Tem erro, tem retrabalho, né? Toda linha de produção, pessoal, tem, por exemplo, o que se chama de refúgio, né? Refúgio é aquele produto que, sei lá, a hora que estava passando aquele produto ali, deu um pique de energia, a máquina, em vez de bater o grampo para cá, bateu 3 centímetros para lá, estragou esse produto, né? Ele já está fora do padrão da produção em massa, né? Então, toda empresa tem erro, tem retrabalho, tem refúgio, né? Chamado refúgio. Tem linhas de comunicação que nem sempre fluem, entende? Então, essa coesão perfeita como um organismo e assim por diante, ela nunca é um fato no caso da organização, né? Então, acaba sendo uma desvantagem porque é algo que a gente nunca consegue atingir, né? Mesmo tendo um modelo baseado em um objeto que é perfeitamente coeso, que é o organismo, né? E também isso é um limite que se aplica não só a essa, mas a todas as outras organizações, enfim, né? Que é se transformar em uma má ideologia, tá? Porque a ideologia por si só não é ruim, tá? Um conjunto de ideias e assim por diante. O problema é se for uma ideologia ruim por si só, né? Então, outra desvantagem é a própria organização esquecer, né? Vamos dizer assim, da atividade final dela e passar a focar só naquilo que o organismo tem de principal, né? Que é a vida, que é o que mantém vivo, por exemplo, focar só no desenvolvimento de pessoas. Então, uma empresa de soja, né, que tem que vender soja, para de investir na área de vendas e começa a investir, por exemplo, só na área de RH, né? Então, para de investir na área fim e valoriza tanto a noção de organismo que começa a investir só nas pessoas. Essa empresa vai falir. O que aconteceu ali? Depois a gente vai ver nas próximas imagens, né? A pessoa o gestor teve ali uma zona, né? Uma prisão psicológica, né? Ele ficou preso dentro da ideia de que só ser um organismo era o mais importante, então vamos desenvolver pessoas e não vamos fazer a nossa área fim, né? Ele ficou aprisionado ali por uma ideia de gestão que pode ser ruim, né? Porque apesar de a gente ter um modelo de negócio baseado em organismo e assim por diante, né? A gente tem uma área fim para fazer esse modelo trabalhar para a área fim, né? E não o contrário, tá? Então, outra desvantagem é essa ideologia, né, de achar que basta investir só em pessoas que a gente vai resolver tudo, né? O que não é verdade, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Esses são, então, os slides, né, da metáfora do organismo. Então, como eu falei para vocês, é um outro pensamento gerencial, um outro modelo de negócio diferente de máquina, que oferece uma oportunidade para outros tipos de empresa, né? A gente viu, na organização vista como máquina, geralmente ela se aplica melhor a negócios rotinizados, padronizados. A gente viu empresas de segurança, empresas de produção em massa, como o McDonald's, né? E esse é um outro tipo de modelo de pensamento de negócio que oferece uma estruturação de negócio para negócios que têm, né, um objetivo diferente, né? Então, aqui esse modelo de organismo se aplica muito melhor a empresas de serviço, né? E não de produção de bens industriais, mas de produção de serviço, de produção de conteúdo, né? Então, é um tipo de modelo de negócio que deriva lá da Escola das Relações Humanas, né? E que atende a esses negócios que precisam, né? Essas empresas que precisam de ter flexibilidade, tá? Essa é a imagem e metáfora dos organismos. Tá bom, pessoal, então é isso. Passo aí a palavra a vocês, né, para a gente ir para o encerramento, saber se tem dúvidas, tá? Senão a gente encerra por aqui. Dúvidas, pessoal? Tem uma dúvida, pessoal, muito claro aí. Vamos lá. Pode falar. Não, eu disse que nenhuma dúvida, está muito claro. Muito legal entendi. Também, tudo... Tá, entendi que você tinha uma dúvida. Tá legal. O Davi também mandou aqui no chat, beleza. Pessoal, então é isso, tá? A gente se encontra, então, na quinta-feira que vem, tá? Daqui uma semana, terça-feira próxima é feriado de carnaval, então a gente se encontra na próxima quinta-feira, tá bom?
Uma boa noite aí para vocês, né? Se cuidem aí nesse carnaval, tá? E até semana que vem. Tchau, tchau.